Olá, esse é mais um vídeo da nossa série de estudos na Confissão da Guanabara e hoje nós estudaremos os artigos de 5 a 8 desta confissão que tratam do sacramento da ceia do Senhor. O artigo número 5 vai nos dizer: cremos que no Santíssimo Sacramento da ceia, com as figuras corporais do pão e do vinho, as almas fiéis são realmente de fato alimentadas com a própria substância do nosso Senhor Jesus, como nossos corpos são alimentados de alimentos. E assim não entendemos dizer que o pão e o vinho sejam transformados ou transubstanciados no seu corpo, porque o pão continua em sua natureza e substância, semelhantemente ao vinho, e não há mudança ou alteração. Distinguimos, todavia, este pão e vinho do outro pão que é dedicado ao uso comum, sendo que este nos é um sinal sacramental, sobre o qual a verdade é infalivelmente recebida. Ora, esta recepção não se faz senão por meio da fé, e nela não convém imaginar nada de carnal, nem preparar os dentes para comer, como Santo Agostinho nos ensina, dizendo: por que preparas tu os dentes e o ventre? Crê, e tu o comeste. O sinal, pois, nem nos dá a verdade, nem a coisa significada, mas nosso Senhor Jesus Cristo, por seu poder, virtude e bondade, alimenta e preserva nossas almas, e as faz participantes da sua carne, e de seu sangue, e de todos os seus benefícios. Vejamos a interpretação das palavras de Jesus Cristo: este pão é meu corpo. Tertuliano, no livro 4 contra Marcião, explica essas palavras assim: este é o sinal e a figura do meu corpo. Santo Agostinho diz: o Senhor não evitou dizer este é o meu corpo, quando dava apenas o sinal de seu corpo. Portanto, como é ordenado no primeiro cânon do Concílio de Nicéia, neste santo sacramento não devemos imaginar nada de carnal e nem nos distrair no pão e no vinho, que nos são neles propostos por sinais, mas levantar nossos espíritos ao céu para contemplar pela fé o Filho de Deus, nosso Senhor Jesus, sentado à destra de Deus, seu Pai. Nesse sentido, podíamos jurar o artigo da Ascensão, com muitas outras sentenças de Santo Agostinho, que omitimos temendo ser longas. O fato é que os detratores romanistas, daqueles que escreveram a Confissão da Guanabara, eles os atacavam porque os protestantes, principalmente os reformados, não creem na transubstanciação. Ou seja, diferente dos romanistas, nós não cremos que o pão se transforma em corpo de Cristo e o vinho se transforma em sangue, no sangue de Cristo. Mas o artigo, através de citações dos pais da igreja, ele nos mostra que a grande questão do sacramento da ceia é que nós recebemos as bênçãos de Jesus através dele. Por isso o Senhor Jesus de fato disse: isto é o meu corpo. E nós não devemos temer dizer que estamos nos alimentando do corpo de Cristo, porque através da Santa Ceia nós estamos participando do sacrifício de Cristo. Não na forma de que nós também estamos sendo sacrificados, mas de forma que nós recebemos graça, nós recebemos a certeza daquilo que foi feito na cruz do Calvário e recebemos graça para viver da forma certa, graça para viver de forma santa, visto que nós recebemos de Cristo tudo aquilo que ele conquistou para nós na cruz. É por isso que, quando o apóstolo Paulo escreve a sua carta aos Coríntios, a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, ele diz no versículo 26: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, ao anunciar a morte do Senhor, nós recebemos das bênçãos que foram conquistadas por Cristo na cruz. E nós podemos, como compartilhar do nosso Senhor, como ter comunhão com Ele, é como um transporte rumo à sala do trono. É por isso que nós podemos dizer com certeza que nos alimentamos do próprio Cristo, porque através da Santa Ceia nós recebemos graças para sermos santos. O próximo artigo, o artigo número 6, diz assim: cremos que, se fosse necessário pôr água no vinho, os evangelistas de São Paulo não teriam omitido uma coisa de tão grande consequência. E quanto ao que os doutores antigos têm observado, fundamentando-se sobre o sangue misturado com água,
que saiu do lado de Jesus Cristo, desde que tal observância não tem fundamento na palavra de Deus, visto mesmo que depois da instituição da Santa Ceia isso aconteceu, nós não podemos hoje admitir necessariamente. Aqui acontece que é uma prática romana que o vinho da Eucaristia seja misturado com água. E aqui os escritores da confissão mostram que isso não tem base bíblica, visto que nem os evangelistas nos seus relatos da ceia do Senhor, nem o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 11 nos diz que este vinho ou este suco de uva deve ser misturado com água. Existiu então um argumento usado de que quando se espetou o lado de Jesus com a lança, não saiu somente sangue, mas saiu também água. A isto, aqueles que escreveram a confissão nos lembram que a instituição da ceia já tinha sido feita anteriormente à sua morte. Portanto, não é necessário nós adicionarmos qualquer outro elemento ao pão e ao cálice. Muitas vezes as igrejas gostam de incrementar esses elementos, ou então na Páscoa, muitas vezes se celebra em algumas igrejas não só a Santa Ceia como nós conhecemos, mas se celebra aquilo que os israelitas costumavam comer na Páscoa. Mas isto não é necessário, visto que a única instituição dada por Jesus é de fato o pão e o cálice. Já o artigo número 7 nos diz: cremos que não há outra consagração, senão a que se faz pelo ministro quando se celebra a ceia, recitando o ministro ao povo, em linguagem conhecida, a instituição desta ceia, literalmente segundo a forma que nosso Senhor Jesus Cristo nos prescreveu, admoestando o povo quanto à morte e paixão do nosso Senhor. E mesmo como diz Santo Agostinho, a consagração é a palavra de fé que é pregada e recebida em fé, pelo que segue-se que as palavras secretamente pronunciadas sobre os sinais não podem ser a consagração como aparece da instituição que nosso Senhor Jesus Cristo deixou aos seus apóstolos, dirigindo suas palavras aos seus discípulos presentes, aos quais ordenou tomar e comer. Aqui, aqueles que escreveram a confissão estão nos lembrando que não existem outras palavras a serem usadas na consagração dos elementos no momento da ceia, a não ser aquelas que estão na Sagrada Escritura. É por isso que nós não devemos aceitar nenhum tipo de acréscimo nesse sacramento. Nós não devemos aceitar nenhum tipo de outra palavra ou qualquer outra palavra de instituição afirmando serem essas necessárias para a consagração desses elementos. Mas o momento da Santa Ceia é um momento de proclamação do Evangelho. É um momento de lembrar do sacrifício do Senhor Jesus, como nós já lemos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Nós estamos lembrando da morte do Senhor até que ele venha. E o artigo número 8º, então, o último sobre a Santa Ceia, nos diz que o santo sacramento da ceia não é alimento para o corpo como para as almas, porque nós não imaginamos nada de carnal, como declaramos no artigo 5º, recebendo por fé, a qual não é carnal. Esse aqui nos lembra algo que nós tratamos no artigo 5º. Veja, nós não comemos do pão e bebemos do cálice como simplesmente alimentos físicos, como para saciar nossa fome física. Mas nós entendemos que naquele momento o Senhor Jesus está nos alimentando com a sua graça. Ele está nos lembrando quais foram as bênçãos conquistadas por ele na cruz. E assim está nos lembrando e nos transformando para vivermos de acordo com a sua vontade. E é por isso que nós devemos ter apreço pela ceia do Senhor. Porque ao comer do pão, ao beber do cálice, nós estamos lembrando a nós mesmos, à igreja, aos visitantes, a morte do Senhor. Nós estamos lembrando também que nós somos participantes do corpo de sua morte, porque foi através dele que nós fomos comprados. Foi através dele que nós recebemos as bênçãos. E este é um momento de renovação, este é um momento de graça, onde estas bênçãos são lembradas a nós e nós recebemos força para permanecermos firmes na fé e na santificação.
Que Deus os abençoe e que nós possamos ter o cuidado correto com o sacramento da ceia do Senhor.